Oi, meu nome é Marcelo, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais aqui da UFABC e nesse quadrimestre eu vou atuar como professor assistente aqui na aula de Ciência, Tecnologia e Sociedade que vai ser ministrada pelo Sérgio. Nesse vídeo aqui especificamente a gente vai tratar sobre a dimensão política e ideológica da tecnologia e para isso a gente vai utilizar um texto do Andrew Finbert chamado Racionalização Subversiva, Tecnologia, Poder e Democracia. Eu vou compartilhar uma tela aqui com slides para ajudar na minha apresentação. Tá. Eu vou começar falando um pouco do autor, da temática central do trabalho dele, e depois eu vou entrar propriamente no texto que ele escreveu, que a gente vai usar como base aqui para a aula. O Andrew ele é um filósofo e acadêmico americano que leciona na Universidade Simon Fraser, no Canadá. Enfim, o debate central em que ele se insere a partir do que ele escreve é justamente a filosofia da tecnologia, que é a reflexão do papel social e político dos meios técnicos e da tecnicidade na sociedade. Ele é um autor que está diretamente ligado à teoria crítica. Ele teve aula e é bastante influenciado pelo Herbert Marcuse, que é um autor bastante importante da Escola de Frankfurt e que também tem trabalhos a respeito do papel da tecnologia na sociedade. Acho que uma coisa que é importante pontuar sobre a teoria crítica e que está muito presente nos escritos do Andrew, e nesse texto particularmente que a gente vai usar, é justamente essa abordagem de questões sociais e políticas que se contrapõe a uma visão universalista e essencialista da história na sociedade, que é uma coisa que caracteriza o pensamento predominante defendido pelos sociólogos da modernidade, né? Dos sociólogos que tratavam principalmente sobre a sociedade industrial do século XVIII e XIX. E é justamente tentando se contrapor esse entendimento desses autores a respeito das tecnologias industriais, que ele vai chamar de uma abordagem determinista e essencialista da tecnologia, que ele vai buscar se interpor, né? Segundo ele, essa visão está diretamente relacionada a uma ideia de progresso e desenvolvimento humano que não condiz com uma sociedade que se propõe a ser socialmente igualitária ou democrática, que é o que ele fala. Para ele, essa concepção da tecnologia associada essencialmente ao progresso humano, ela não condiz com uma sociedade democrática na medida em que normatiza as relações de poder político associadas a essas tecnologias, encarando-as como processos naturais inerentes ao próprio progresso técnico da sociedade. Então, para ele, a questão principal é pensar uma base conceitual e teórica dos estudos da tecnologia que se afaste de uma abordagem determinista que pode ser apropriada por visões centralizadoras e autoritárias, e se afastando desse tipo de visão e se aproximando de um entendimento da tecnologia que possa coexistir com uma sociedade democrática. E quando ele fala democrática, ele não está falando de uma noção de democracia, dessa democracia liberal, onde o poder da sociedade, das pessoas, da sociedade, do coletivo, ele é garantido pelos processos institucionais do Estado, né? Na verdade, para ele, a democracia está no que ele chama de domínios tecnicamente mediados da vida social. Ou seja, a democracia está justamente no potencial de organização coletiva da sociedade civil, mais do que propriamente nas formas de representação institucional do Estado. Então o Andrew ele primeiro decide
ele apresenta e caracteriza esse determinismo que ele busca contrapor, apresentando as bases teóricas, as premissas ideológicas mais centrais que fundamentam esse entendimento determinista da tecnologia, né? Então ele vai buscar no Weber, no conceito dele de racionalização burocrática da vida social, onde a racionalidade associada ao progresso e à tecnologia é apresentada como inerentemente autoritária, na medida em que ela prende as relações sociais em processos administrativo-burocráticos e hierarquizados que são característicos da produção industrial do século XVIII, do século XIX, né? Então, toda essa burocracia que é hierarquizada a partir da gerência, da direção, da pessoa que detém os meios e os conhecimentos para que essa burocracia seja direcionada a determinado objetivo, para o Weber é uma questão natural da racionalidade e que, portanto, a subversão dessa forma de organização hierarquizada, ela seria irracional, na medida em que a hierarquia é essencialmente racional, a subversão da hierarquia é essencialmente irracional. E ele também fala do Heidegger, de como ele descreve que o desenvolvimento da sociedade industrial ele determina um processo de corrupção do espírito humano e de sua relação com a natureza, que é essa visão distópica da tecnologia, de que ela essencialmente é corruptiva e tende a degradar o espírito humano ou a adequá-lo, transformar cada vez mais a essência do homem numa essência de máquina. E ele também fala um pouco, ele fala menos do que os outros dois autores, do que o Weber e do que o Heidegger, sobre o Marx, principalmente na ideia presente nos escritos dele, que influencia bastante as ciências sociais, de que a superestrutura política, que seria o Estado, as instituições, elas devem se adaptar à estrutura técnica da produção, né? Então, segundo as próprias palavras dele, que as instituições têm que se adaptar aos imperativos da tecnologia. Enfim, para o autor, todas essas bases teóricas, elas partem de duas premissas que são ideológicas e equivocadas para se compreender propriamente o papel político da tecnologia. Primeiro, a premissa do progresso unilinear, que aborda a tecnologia como um processo de desenvolvimento evolutivo, escalonal e sempre progressivo. Justamente essa visão positivista da tecnologia, como se ela sempre evoluísse de uma fase inferior para uma superior, como se ela tivesse uma natureza evolutiva por si mesma, né? E a segunda é a ideia de determinação pela base, que é o entendimento de que a sociedade tem de se adaptar, que naturalmente tem que se adaptar diante das leis evolutivas características e essenciais e igualmente naturais do desenvolvimento tecnológico, na medida em que essas leis são as leis do progresso, né, do progresso humano. Então é justamente a partir desses dois elementos que influenciam diretamente essa visão dos autores da modernidade sobre a tecnologia, que o Andrew ele vai buscar se contrapor para poder formular uma teoria que vá na contrapartida, né, que entenda a tecnologia diante das influências sociais e políticas das estruturas de poder em que ela está inserida, e dessa forma entender que é possível encarar essa tecnologia de forma subversiva, né? Tentando combater mesmo essas relações de poder que são expressadas pela tecnologia. E para contrapor essa visão determinista desses autores da modernidade,
o Andrew ele vai apresentar o que ele entende como uma base teórica e alguns conceitos que sejam pertinentes para abordar a tecnologia em sua esfera política, né? Conceitualizando ela de forma a entender a conjectura histórica e social em que ela está inserida. Primeiro ele vai falar do construtivismo social, que é uma tese epistemológica, uma das várias vertentes do construtivismo, que entende que a racionalidade científica e, portanto, também a tecnológica não são neutras e alheias a questões políticas e sociais, né? Na verdade, o construtivismo social ele entende que a razão científica é uma causa de uma estrutura social e política onde ela é inserida, né? No texto, o Andrew ele menciona o princípio da simetria, que é um dos princípios metodológicos apresentados pelo sociólogo David Bloor, que ele entende que são necessários para um pesquisador alcançar uma análise teórica social construtivista. Esse princípio de simetria é um princípio que compreende que todas as crenças do homem sobre a natureza e a sociedade, sendo elas consideradas verdadeiras ou não, são causadas pela mesma fonte social, digamos assim, né? São resultado das mesmas bases sociais. Para o Andrew, esse princípio é particularmente importante porque ele permite encarar o desenvolvimento tecnológico como um processo que é influenciado por questões sociais, né? E não puramente como resultado de critérios científicos e técnicos que são neutros diante do ambiente político em que eles são inseridos. Para o Andrew, a aplicação dessa análise construtivista na tecnologia envolve encarar ela como uma questão social da técnica relativa a objetivos com os quais ela se relaciona, né? Segundo as próprias palavras dele, geralmente há diversas soluções possíveis para um determinado problema e os atores sociais fazem uma escolha final diante de um grupo de opções tecnicamente viáveis, onde essas opções elas mudam frequentemente durante o curso da solução, porque elas são inseridas numa realidade política onde esses objetivos são constantemente são maleáveis, né? Eles mudam de acordo com os processos, com as relações sociais no quais estão inseridos. Portanto, a partir desse método que encara o desenvolvimento tecnológico de forma relativa à realidade social em que ele está inserido, o autor ele argumenta que existe o que ele chama de dimensões hermenêuticas, que são justamente dimensões interpretativas que refletem aspectos sociais e que estão atreladas ao desenvolvimento técnico e à tecnologia na sociedade. Essas dimensões hermenêuticas são o significado social e o horizonte cultural relacionados à tecnologia. A significação social é justamente a ideia de que todo objeto técnico ele exige um ato de significação para inseri-lo num contexto de relações humanas, né, que sejam econômicas, familiares, e que esse processo de significação ele não é intrínseco à tecnologia, mas sim extrínseco à realidade social em que ela é inserida.
E esse esforço de significação exigido, esse esforço de significação do processo técnico, ele se relaciona a certa base cultural que é pré-existente a esse objeto e que permite que se projete uma funcionalidade, uma meta, um objetivo a esse objeto técnico. Então, o que ele quer demonstrar aí é justamente que a tecnologia e as qualidades atribuídas a ela são elementos diretamente associados ao que a sociedade entende como tecnicidade. Não são coisas que transcendem a partir da essência do objeto técnico isolado da realidade política, mas que são todos elementos que necessariamente exigem uma conjectura social que influencia diretamente, né, esse objeto. Depois de desenvolver toda essa conceitualização para abordar a dimensão social da tecnologia, o Andrew ele vai tentar ver como que esses elementos eles são inseridos em uma realidade de luta política, né? Porque, como foi dito no início da apresentação, a intenção do autor é demonstrar que é possível pensar uma realidade tecnológica que possibilite um mundo que seja socialmente igualitário e cooperativo, que é o que ele chama de tecnologia, que é o que ele chama de democracia, né? O que ele entende por democracia. Para apresentar essa dimensão de luta política expressada nos processos tecnológicos, o autor ele usa o conceito de hegemonia, que ele define no texto justamente como relações sociais que são tão culturalmente enraizadas na sociedade que as pessoas enxergam como um fator natural e essencial dessa sociedade. E onde esse estado de relações sociais normatizado serve a determinados interesses políticos e são passíveis de transformações por meio do surgimento de interesses e formas de encarar essa sociedade, de formas dissidentes de se encarar essa sociedade. Falando da tecnologia propriamente, para o Andrew, o desenho tecnológico é um aspecto que exprime diretamente as relações de poder hegemônica da sociedade. Se contrapondo à noção de racionalidade tecnológica do Weber, o autor ele tenta demonstrar, por meio dessas bases conceituais que ele apresentou, como a racionalidade tecnológica ela não tem nada de essencial, natural, ou leis próprias essenciais a si mesma. E que na verdade ela é resultado de normas culturais características da sociedade que ela é inserida, né? Ele fala, por exemplo, de como a linha de montagem de uma fábrica ela está diretamente atrelada a elementos de poder por meio elementos de poder do trabalho por meio de padrões técnicos. A disciplina necessária para uma organização fragmentada de produção industrial ela é resultado das influências do controle da concentração dos meios de produção. Entender que essa forma de divisão técnica do trabalho é natural também naturaliza, portanto, as relações de poder exprimidas por tecnicidade e por essa organização de produção. Esse entendimento de que a técnica exprime e legitima formas de poder, o autor ele relaciona com o conceito de poder de verdade do Foucault, que é onde o poder ele se desenvolve por meio de uma seleção de verdades feita pelos grupos hegemônicos dominantes
para manter o estado de relações sociais que lhe interessa. No capitalismo, a expressão da hegemonia da classe dominante se manifesta nessa ideia de funcionalidade e eficiência técnica em prol de um desenvolvimento econômico atrelado à natureza dessas mediações técnicas. No texto, o autor fala justamente do movimento ambientalista, em como ele é encarado como um empecilho para o desenvolvimento tecnológico, porque há essa concepção de técnica que não engloba preocupações sociais com o meio ambiente, né? E assim como aconteceu com a luta contra o trabalho infantil no período industrial, ou no desenvolvimento da caldeira, que é outro exemplo que ele traz, as problemáticas sociais relacionadas às tecnologias e que expressam relações de poder, elas não são vistas como sociais, mas como naturais das leis que regem esse próprio desenvolvimento tecnológico. Mas, uma vez que há um processo de debate e luta política, onde as demandas sociais foram estabelecidas e apresentadas por grupos dissidentes, como as leis do trabalho infantil ou como os equipamentos de segurança da caldeira, esse aspecto social da tecnologia, eles não são mais encarados como atrasos às leis naturais do desenvolvimento técnico, mas eles são absorvidos como eles são incorporados à própria natureza desses objetos, né, essas preocupações sociais. E esses exemplos demonstram justamente o caráter social da tecnologia e também esse processo de luta por mediações técnicas que atendam às demandas sociais. Para caracterizar essas lutas e indicar caminhos de resistência a essa hegemonia técnica, o autor ele fala que é necessário redesenhar o entendimento que se tem da técnica na sociedade, encarando ela como um processo social e levantando demandas políticas de grupos que são relegados a papéis de violência e opressão diante dessa realidade técnica, né? Para isso, o autor entende que é necessário, para além de demandas legislativas ou mediações institucionais do Estado, uma participação civil popular nas demandas e debates a respeito do papel da tecnologia na sociedade, né? E isso demanda uma compreensão clara desses grupos de que a técnica também pode ser uma expressão de violências que esses próprios grupos sofrem. E acho que é isso mesmo. Esses são os principais pontos do texto levantados pelo Andrew.